Por que Deus não responde? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem em momentos de desespero. Essas pessoas querem resposta de Deus, mas não sabem o porquê do silêncio de Deus. E hoje eu vou te explicar o porquê que Deus não te responde. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, versículo 9, está escrito, o próprio Deus disse: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são os mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em momentos de caos, em momentos de crises, em momentos de desespero, o ser humano tende a clamar a Deus. Mas, por muitos motivos, às vezes Deus não responde e essas pessoas ficam frustradas. Por que que eu clamo a Deus e por que que Deus não me ouve? Ou por que que eu falo tanto com Deus e Deus não me atende? Precisamos entender que questionar sobre o porquê que Deus não responde faz parte da natureza humana, porque aí entra a dúvida no coração. E essa dúvida não começou de agora, essa dúvida sempre existiu em toda a história da humanidade. Todos os seres humanos tiveram dúvidas em suas vidas sobre diversos assuntos, e principalmente em relação a Deus. Mas você precisa entender, à luz da Bíblia, do porquê que Deus não responde. O primeiro ponto que você precisa entender, anota e aplica em sua vida. Por que que Deus não responde? Deus não responde porque Deus está trabalhando mesmo no silêncio. Como assim? Deus está trabalhando no silêncio. O fato de você não ouvir a voz de Deus não significa que Deus não esteja fazendo. A resposta de Deus nem sempre será palavras, mas sempre será ações poderosas. Então, às vezes, Deus não fala, mas Deus faz. Deus não fala, mas Deus faz. Por quê? No livro de João, no capítulo 5, no versículo 17, está escrito, o próprio Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então quer dizer que se Deus trabalha, quer dizer que Deus tem obras a realizar. Quando eu falo que Deus trabalha, eu me lembro daquele cego do livro de João, capítulo 9, quando Jesus estava passando e os discípulos perguntam, Senhor, quem pecou, este cego ou os seus pais para que ele nascesse cego? Jesus responde, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que fosse manifeste nele as obras de Deus. Ou seja, se existem obras, é porque existe trabalho, e esse trabalho é o próprio Deus que realiza. Então nem sempre Deus vai falar, mas sempre Deus vai fazer. Então a resposta de Deus não é apenas o que ele fala, mas o que ele faz. Então, por que que Deus está em silêncio? Porque Deus está fazendo, Deus está trabalhando. O segundo ponto que você precisa entender do porquê que Deus não responde em muitas situações é porque o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Porque no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, está escrito que tudo fez formoso em seu tempo. No tempo de quem? No tempo de Deus. Então, tudo acontece no tempo de Deus que está escrito em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1, que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Então o próprio Deus estabelece tempo. Para Deus, um dia como 1000 anos, muitas pessoas chegam a repetir essa frase. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas você precisa entender que Deus não faz nada, nem de maneira atrasada, nem de maneira acelerada. Deus faz tudo no tempo que Ele mesmo estabeleceu. Então Deus estabelece o tempo, Deus estabelece a hora, Deus estabelece o meio. O que que você precisa entender? É que você precisa entender que nada vai acontecer no tempo que você quer, tudo vai acontecer no tempo que Deus já estabeleceu. Então, o primeiro ponto que você precisa entender do porquê que Deus não responde é que Deus está trabalhando mesmo no silêncio. Segundo ponto é que o tempo de Deus é perfeito. E o terceiro ponto é que Deus nos ensina a depender dele. Por que que Deus nos ensina a depender dele? No livro de Salmos, número 46, versículo 10, o próprio Deus fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por que que Deus fala aquietai-vos? É para pessoas que estão com corações turbulentos, ansiosos, preocupados, que estão vivendo um momento de caos, de desespero. Deus promete estar presente, promete ser quem Ele é, caso você se aquiete. Então aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então não é Deus que tem que saber quem Ele é você que tem que saber que Deus é Deus e Ele está no controle de tudo. Então,
Deus nos ensina a depender dele. E às vezes é no silêncio que Deus nos ensina a desenvolvermos maturidade, paciência, perseverança e esperança. Ok? Quarto ponto que você precisa entender do porquê que Deus não nos responde em algumas situações. Nossas motivações e pecados podem bloquear a resposta de Deus. Então existem pessoas que oram a Deus, mas não recebem o que pede, porque pede com a motivação errada. Por quê? No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, está escrito: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Ou seja, a sua motivação determina o nível da sua resposta. Vou repetir, a motivação que você tem determina qual resposta você vai obter de Deus. E outra, Deus, ele está disposto a operar, está disposto a agir, mas o pecado da motivação impede o agir de Deus. E por que, que Deus está disposto a realizar o que ele quer realizar? Porque no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e versículo 2 está escrito: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido para, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não nos ouça. Ou seja, aqui está falando que a iniquidade, que o pecado pode fazer a divisão entre nós e Deus. E isso acontece por quê? Porque uma vez que pecamos, perdemos o nível de relacionamento com Deus. Então, às vezes, Deus não te responde, não é porque Ele está trabalhando ou porque Ele nos ensina a depender dEle, ou por causa do tempo dEle que é perfeito. É porque, às vezes, você está desalinhado com a vontade de Deus e você precisa se posicionar em sua vida de intimidade com Deus. E o último ponto que você precisa entender é que a resposta de Deus pode ser diferente daquilo que esperamos. Então, às vezes, oramos, clamamos, mas não obtemos resposta de Deus porque Deus responde de maneira diferente. Uma vez, o próprio Cristo, o próprio Deus, falando com o apóstolo Paulo, quando Paulo orou, pedindo a Deus que removesse o espinho na carne, Deus diz, entre 2 Coríntios, capítulo 7 ao versículo, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 9, quando o próprio Deus disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, às vezes, a resposta de Deus é não, ou às vezes, Deus está querendo te dar uma resposta diferente daquilo que você espera. Então, Deus, às vezes, não te responde por esses motivos que eu falei aqui para você.